bem, meus irmãos, quero convidá-los nesta hora para lermos Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Obrigado, Pai, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda nesta hora para vermos o que teu profeta, o sétimo anjo, o irmão Brana, recebeu de ti, para que possamos ter a clareza de tudo aquilo que está revelado. Em nome de Jesus, nos ajuda nesta hora com um pouco mais deste alimento. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o mensageiro a Israel. Muito bem, meus irmãos, temos lido o livro do profeta Daniel, como já temos falado nos cultos anteriores, uma série de mensagens tentando falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o tempo dos gentios, ou seja, sobre as profecias de Daniel, do livro de Daniel. Como são muitas coisas, muitas profecias, né? A gente tem que ir com calma, ir por parte, tentando abordar alguns assuntos e falando sobre o livro do profeta Daniel,
comparando com o livro de Apocalipse e identificando a clareza, a revelação por meio dos 7 selos, por meio da mensagem do 7º anjo, certo? Então, aqui no livro do profeta Daniel, nós temos lido o capítulo 12, onde nós pulamos, o capítulo 10, o capítulo 11, chegamos até o 12, certo? No capítulo 10, eu não vou ler, vamos tocar no capítulo 10, uma outra oportunidade, vamos tocar no capítulo 11 também, mas no capítulo 10, um anjo anuncia para Daniel acontecimentos dos últimos dias, No capítulo 11 você tem o império do Médio Persa, certo? Destruindo o império do rei da Grécia, e assim falando dos reinos, Mas no capítulo 12, propriamente dito, vamos tentar falar um pouquinho, porque quando Deus fala a Daniel que naquele tempo se levantará Miguel pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, o teu povo, Daniel, naquele tempo, Miguel irá se levantar. Ele vai se levantar para quê? Para livrar o teu povo, Daniel. E nós sabemos que o povo de Daniel é o povo judeu, porque Daniel era judeu, certo? E nós podemos continuar a leitura, do capítulo 12. No versículo 4 é dito: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, Daniel tentou saber, quando seria isso, esse tempo. E Deus disse: Daniel, sela as palavras deste livro. Não é para agora, é para o tempo do fim, é o fim do tempo, que as palavras que estão seladas neste teu livro, no que tu estás vendo, nesta visão simbólica, não pode ser clareada, revelada, esclarecida. É para o futuro, é para o fim do tempo, que as palavras deste livro, Daniel, das tuas profecias, Daniel, do que vai acontecer com o teu povo, Daniel, com respeito ao livramento do teu povo, quando Miguel se levantará. Porque você sabe que Daniel, ele viu as 70 semanas profetizadas no capítulo 9, onde Deus fala para Daniel que Deus estava agora determinando 70 semanas para o povo de Daniel, certo? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Isso tudo é para judeu, viu, irmão? As 70 semanas de Daniel é para judeu. Então você tem a última semana das 70, que corresponde a 7 anos, é a 70ª semana, a semana 70. E você sabe que a profecia de Daniel diz que na metade desta semana você veria então
o Messias apareceria. Ele viria então, na metade dessa semana, para pôr fim ao sacrifício. E foi isso que aconteceu. O Messias veio na metade desta semana, que corresponde a 7 anos. Na metade dos 7 anos, o Messias apareceu, certo? Para por fim, porque Jesus pregou 3 anos e meio, que era a primeira metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Então Jesus pregou 3 anos e meio, e no final da metade, ele, com sua morte, com seu sacrifício na cruz, ele fez cessar os sacrifícios. Não precisa mais sacrificar os pombinhos, os cordeirinhos. Foi por isso que ele virou ali a mesa no templo, abriu as gaiolas, soltou os passarinhos, os animais para sacrifício, e repreendeu os cambiadores, porque agora o verdadeiro Cordeiro de Deus estava ali para ser sacrificado. E uma vez ele, Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado, não precisa mais fazer sacrifícios de animais, matar um cordeirinho, matar uma pombinha, porque a lei agora foi cumprida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que Ele, Cristo, sendo Ele o Cordeiro de Deus, o sacrifício que deveria ser lavado primeiro, por isso Ele apresentou-se a João Batista para ser batizado na água. O que era aquilo? Era o cordeiro precisando ser lavado na água antes do sacrifício. Por isso ele disse, João Batista: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Importa que seja feito conforme as Escrituras. Ele, o Cordeiro de Deus, sendo lavado, a palavra vindo ao profeta. Irmão, a palavra só vem a profeta. A palavra não vem a pastor, a evangelista, a mestre, nada, ninguém. A um homem de muita oração, muito jejum. A palavra vem a profetas, e João Batista era um profeta, o primeiro precursor da primeira vinda de Cristo, e a palavra Cristo foi ao profeta João Batista. O Cordeiro de Deus vindo a João Batista para ser lavado na água, para o sacrifício da cruz. Então, quando ele pregou 3 anos e meio, que era a primeira metade da última semana de Daniel, os primeiros 3 anos e meio, você vê cumprindo o que havia sido dito em Daniel capítulo 9. Porém, no capítulo 12, é dito que o Miguel se levantaria para o príncipe, o grande príncipe. Agora, quem é este grande príncipe? Quem é este Miguel? Mombrana diz que esse Miguel é Cristo. Cristo é o Miguel, certo? Vamos com calma, porque esse Miguel, esse Cristo, o mensageiro a Israel. Agora você sabe, meu irmão, que Deus, Ele é Espírito, mas quando Ele veio em carne, lá no princípio, foi chamado de Jesus, há 2000 anos atrás. Ele não é só Jesus, Ele hoje é Senhor Jesus Cristo, e Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Ele é Cordeiro, Ele é Leão, Ele é Advogado, Ele é Juiz. Você sabe que Ele mesmo é o livro, Ele mesmo é os selos. São coisas simbólicas que o povo se confunde, porque quando é dito em Apocalipse 5 que o Cordeiro vai
até aquele que está sentado no trono para tomar o livro da mão dele. Logo se imagina que são dois, o Cordeiro e o que está sentado no trono. E as pessoas não percebem que não são duas personalidades, trata-se de ofícios, ministérios. Da mesma forma, você pode vê-lo quando estará tratando com judeus. Será o mensageiro aos judeus, a Israel. Será Cristo. Será Miguel. Claro que por meio dos dois profetas, Moisés e Elias. E você logo pode perceber que isso se trata de uma revelação do que foi cerrado no livro de Daniel, foi revelado através do ministério profético do sétimo anjo. Quando o livro dos selos foram abertos e revelados, trazidos à tona, toda a clareza, o anjo forte, que é Cristo, desce do céu em Apocalipse 10:1. Ele vem do céu, ele vem trazendo a revelação, ele vem trazendo o livro dos selos abertos, por somente ele era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. E ele traz essa revelação, traz a mensagem para que fosse revelado primeiramente ao sétimo anjo. E sendo revelado primeiramente ao sétimo anjo, a coluna de fogo, Cristo abrindo o livro e trazendo a revelação e mostrando, explicando, ao ponto do sétimo anjo, irmão Brana, anotar tudo aquilo que estava ouvindo da coluna de fogo no quartinho. Certo, meus irmãos? Quero ler com vocês na mensagem do irmão Brana o princípio e o fim da dispensação gentia. O princípio e o fim da dispensação gentia. Quero ler a partir do parágrafo 98. Me acompanhe, por favor. Veja o que o irmão Brana diz sobre Daniel, capítulo 12. Vamos lá? Ele diz assim: ó, as árvores estão dando seus rebentos. Daniel previu isto e regozijou. Agora, neste tempo, ele disse, e aquele tempo, capítulo 12, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. 99. Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem no seu livro? Quando ele, Daniel, aqui o viu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros, e eles foram julgados, todo homem pelos livros, o grande trono branco. Agora deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentia, leia, quando você for para casa. Agora o irmão Brando já vai entrar no fim da dispensação gentia, porque o capítulo 12 de Daniel, certo, corresponde a Deus chamando o povo judeu. Mas como eu disse para você, Daniel não viu só Deus tratar com judeus, Deus viu Deus tratar com gentios.
Isso está representado naquela estátua onde o rei Nabucodonosor viu no seu sonho aquela estátua com a cabeça de ouro. Você se recorda? E que Daniel interpretou aquele sonho para o rei Nabucodonosor. E ali você pode ver claramente que a cabeça de ouro estava representando Babilônia, o peito de prata representava os medos e persas, os quadris de bronze representavam os gregos, as pernas de ferro representavam Roma imperial, mas os pés de barro e ferro e barro representa Roma e o protestantismo. E isso é a dispensação gentílica que Daniel interpretou para o rei, que está também ligada a Daniel 7, quando fala daqueles 4 animais, certo? Mas Daniel, como disse, viu também Deus tratar com os judeus por meio das 70 semanas de Daniel, que é exclusiva para judeu. Agora, quando você tem o capítulo 11, o Mombrana vai citar o capítulo 11 de Daniel aqui, dá uma pincelada rapidinho, que quando fala do capítulo 11, fala dos reinos gentios. O reino Medo, Persa, fala do reino da Grécia, certo? Fala do rei do sul, do rei do norte. São reinos gentios. A Mombrana vai entrar e dar uma pequena pincelada sobre o Apocalipse, Daniel 11, falando porque é o fim da dispensação gentílica. E Deus voltando a tratar com os judeus. Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Uma hora está tratando com o gentio e somente com o gentio. Depois ele volta e trata com os judeus e somente com os judeus, certo? Então vamos voltar à leitura da mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica. Mombrana diz no parágrafo 100: agora leu-se a Daniel esta segurança, deu-se a Daniel essa segurança, gente, e no fim da dispensação gentia, leia quando você for para casa amanhã, leia o capítulo 11 de quê? De Daniel. Você pode ver como o rei do norte está vindo. O rei do norte está no capítulo 11. Quem é este rei do norte? Você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia. O rei do norte do capítulo 11 não é Roma. Certo, irmão? O rei do norte, como diz, não é nada mais nada menos que Rússia, a Rússia. E ela está vindo para pressionar contra ele, como um remoinho. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém, norte. Então você tem o rei do norte vindo para batalhar exatamente ali nos portais de Jerusalém, certo? É o que disse o irmão Brana. E o rei do norte nada mais é do que a Rússia. E você sabe que o Armagedon está para frente. E isso tem que acontecer antes do milênio ser estabelecido, porque há uma batalha antes do milênio e uma batalha depois do milênio. Antes do milênio, Armagedon, e após o milênio, Gog e Magog, segundo disse o nosso irmão Brana, o profeta de Deus, certo? Então veja, no parágrafo 101, Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo seu povo,
Muito bem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão quando estes períodos de tempo derem, e uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Certo? Então, o irmão Branham está dizendo aqui nesta mensagem o princípio e o fim da dispensação gentílica, né? Que Daniel, aqui no capítulo 12, é Deus tratando com o povo judeu. Deus não pode tratar com o povo gentil. E para isso, exatamente deveria acontecer o quê? O mensageiro a Israel. Agora, quem é esse mensageiro a Israel? É Cristo. Miguel, Cristo. Mas esse mensageiro a Israel não pode ir a Israel, primeiramente, se antes não vir aos judeus primeiro, vir aos gentios primeiro. Deus não pode ir a Israel, o mensageiro a Israel, tratar com Israel por meio das duas trombetas, duas testemunhas, Moisés e Elias, com a outra metade dos 3 anos e meio que faltam, tratar com os judeus por meio do mensageiro a Israel, Cristo, usando os 2 mensageiros, 2 profetas, 2 testemunhas, tocando a 7ª e última trombeta aos judeus. Deus não pode fazer isto sem antes Cristo vir a gentios. O mensageiro aos gentios, Cristo. Muito bem, são muitas coisas que nós precisamos tomar. Vamos prosseguir a leitura de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 5. No verso 4 diz que Deus falou para Daniel fechar e selar o livro até o fim do tempo. E realmente foi fechado e selado até o fim do tempo. Mas agora não está mais selado e fechado, está aberto. Pois Deus abriu o livro e trouxe todos os mistérios e revelou para o 7º anjo, e a ele unicamente. E depois veio para nós por meio do 7º anjo, ele nos deu. Glória a Deus. Então Daniel viu em símbolos, João em parte viu em símbolos, mas a noiva, desde o período de William Branham, o membro da noiva, até o período que nos passa por aqui, até o rapto, a noiva vê tudo claro, revelado. No verso 5 diz assim: e olhei Daniel, olhei e eis que estavam outros 2, um desta banda da beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que também haverá até ao fim das maravilhas. E ouviu um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que por aquele tempo, aquele que vive eternamente, e que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo é Israel, todas essas coisas serão cumpridas. Certo? Vamos prestar atenção na leitura com calma. Certo? Então, quando nós podemos ver estas coisas acontecendo, podemos logo compreender o que são tudo isso. Você lê aqui que Daniel viu um homem vestido de linho, ele estava sobre as águas.
certo? E esse homem vestido de linho levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Agora ele jura, ele está jurando que depois de um tempo, e tempos plural, e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, destruir o poder do povo santo. O povo santo é Israel. Todas essas coisas serão cumpridas. Agora, quem é este homem vestido de linho? Quem seria este homem vestido de linho? Nós podemos ver claramente que o irmão Brana fala que este homem vestido de linho, ele é Cristo, ele é o Espírito Santo. Ele é exatamente o mesmo homem vestido de linho que aparece ali no capítulo 9 de Ezequiel. No capítulo 9 de Ezequiel, você vê, eu não vou ler Ezequiel, apenas vou citar para você, Ezequiel capítulo 9, do verso 2 em diante, até o verso 9, você vê que aparecem ali 6 homens, certo? E eles aparecem com armas destruidoras. Mas entre esses 6 homens com armas destruidoras, aparece um homem vestido de linho. E esse homem vestido com linho estava ali como um escrivão, sabe? Ele tinha um tinteiro na mão. E esse homem vestido de linho, ele veio no versículo 3 de Ezequiel 9, diz assim, versículo 2, vamos ler o verso 2 rapidamente. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Verso 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cinta, e disse-lhe: Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, após o homem de linho, e feri, não poupe vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegareis, ou chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram a cidade. E sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido e ficando eu, de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová,
Dar-se-á acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Então, você sabe que isto trata de Israel. Ezequiel 9, um homem vestido de linho, com o tinteiro na mão, marcando. Agora, na mensagem O Selo de Deus, quero ler com vocês rapidamente o Selo de Deus, pregada pelo irmão Brana, pois o irmão Brana estará falando exatamente sobre este homem vestido de linho, certo? Um homem vestido de linho. E nós podemos ver o que de fato isto representa. Podemos ler o selo de Deus, a partir do parágrafo 183. Veja bem, o Brana diz assim, agora observe o profeta no espírito elevado à glória. Deus disse: vou mostrar-lhe como eu vou destruir isto com os judeus antes de vir aos gentios. Leia o versículo ou capítulo antes disso. Agora, quando chegou a ouvir, primeiro, ele viu o pecado na cidade, como ele nunca havia visto antes, e ele viu Jerusalém. Agora recorde, isso foi destinado somente aos judeus, não aos gentios. O judeu e a capital deles, Jerusalém. Exatamente como na noite passada destinamos isto aos protestantes, agora esta noite é para judeus. Ele disse: passai pela cidade, aqui vem homens com armas destruidoras em suas mãos, saindo para matar tudo na cidade. Ele disse: agora esperem só um minuto. E dali veio um homem vestido de branco, porém, um minuto, vestido de branco, justiça, santidade, vestido de branco, o qual tinha um tinteiro na sua cintura. Ele disse: passa pela cidade primeiro, antes que eles venham, e coloca uma marca na testa de todo homem, mulher, menino e menina na cidade, que suspira e geme pela abominação que é cometida na cidade, pelos pecados do povo. Coloca uma marca sobre eles. E então, depois que ele passou e marcou, ele retornou e disse: agora está feito, está marcado, vocês podem ir. Os que estão marcados, não matem eles. Olha aqui, irmão, aquele mercador não era ninguém mais, aquele marcador. Olha aqui, irmão, aquele marcador não era ninguém mais senão o Espírito Santo. Senão o Espírito Santo. Aquele homem vestido de linho que estava com o tinteiro na mão, ele era o Espírito Santo. Sim, era o Espírito Santo. Agora, isso estava falando de quem? De Jerusalém, de Israel. E aí isso cumpriu? Essa destruição cumpriu quando? Vamos ler o parágrafo 227. O selo de Deus. 227. O selo de Deus. E agora ele disse: faz que aqueles que têm as armas avancem. Eles recusaram receber aquela marca. Quer dizer, o marcador, aquele homem vestido de linho que tinha o tinteiro na sua cintura, antes dos destruidores, homens, entrarem na cidade, disse: olha, parei um pouco, eu tenho que marcar os judeus, marcar os meus. Ele entra e marca com o tinta. Depois que ele sela, ele diz: agora vocês podem ir matar, destruir a cidade. Aí Rombrana diz aqui, agora ele disse: faz com que aqueles que têm armas avancem. Eles recusaram aquela marca. Os que recusaram receber a marca pelo próprio Deus, os judeus foram destruídos. Quando?
E ele foi em frente. E Tito cercou os muros de Jerusalém, o general Tito, o general romano, no ano 70. E eles correram para a cidade, eles os mataram de fome lá, e até que eles cozeram seus próprios filhos, uns dos outros, e os comeram. Eles comeram a casca das árvores, o capim da terra. E então, quando finalmente eles tiveram que se entregar, Tito, quando ele entrou em Jerusalém, ele destruiu completamente tudo lá dentro, matou mulheres, crianças, bebês, sacerdotes, tudo mais, e queimou a cidade. E foi exatamente isso que Jesus tinha dito: vocês estão olhando para o templo aqui, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Os discípulos não entenderam. Jesus estava falando quando Tito entrasse em Jerusalém e matasse os judeus, derribasse o templo, porque aqueles judeus que morreram, eles recusaram receber a marca do Espírito Santo. Um homem vestido de linho, ele é o Espírito Santo. Agora, no capítulo 12 de Daniel, esse homem vestido de linho aparece outra vez, e outra vez é para judeu. Fala de destruição, um tempo de angústia, onde Miguel se levantará para salvar o povo de Daniel. Verso 7 diz assim, e vi o homem vestido de linho. Esse é Cristo, é o Espírito Santo. Estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos, plural, e metade de um tempo. Isso representa o quê? Lembrando a adição, 3 anos e meio. Depois de um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, completando 3 anos e meio. Que é quando Deus voltará a tratar com os judeus. A noiva sobe no arrebatamento, Deus volta a tratar com os judeus, porque é a outra metade da última semana das 70 semanas de Daniel. É os últimos 3 anos e meio, quando Deus, Miguel, se levantará para libertar o seu povo, por meio de Moisés e Elias. Depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então você tem este homem vestido de linho, ele está sobre as águas, ele levanta a mão e jura que o tempo acaba. Quem é ele? Ele é Cristo, é o homem vestido de linho, é o Espírito Santo, é o mensageiro a Israel. Ora, irmão, vamos concluir, o tempo passa, mas tem muita coisa aqui para a gente poder ler, certo? Eu quero ler com vocês rapidamente aqui da mensagem, o 6º selo. Não vai dar tempo de falar tudo, mas o mensageiro a Israel é Cristo, mas ele só pode falar por meio de Moisés e Elias para os judeus, por meio de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, Cristo, o mensageiro a Israel, assim como Cristo foi o mensageiro aos gentios, no final da era de Laodiceia. O 6º selo, parágrafo 277. 277. Leia comigo, por favor. Vamos prosseguindo aqui, Mombrana vai falar. Diz assim, agora em Daniel 12, é o que lemos aqui, Daniel 12. Se tivéssemos tempo, poderíamos ler em Daniel o versículo 12. Melhor dizendo, Daniel diz: todos que foram encontrados escritos no livro seriam libertados. Agora, recordem, Daniel está falando deste período,
quando isto estiver para acontecer, quando Israel será libertado, quando ao final da sua 70ª semana, é quando acontece Daniel 12, e é aí quando eles devem ser libertados, porque quando você tem 3 anos e meio, a última metade da última semana das 70 semanas de Daniel, que você tem Moisés e Elias pregando para os judeus, nesse tempo a noiva já foi no arrebatamento. A noiva não estará aqui nesse tempo de Moisés e Elias, porque o tempo de Moisés e Elias é o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio. E Deus estará tratando com os judeus, que é a última metade, os 3 anos e meio da última semana de Daniel. Prosseguindo a leitura, uma Bruna disse, e é aí quando eles devem ser libertados. Agora vejamos, vamos ler Daniel 12 aqui por um minuto. Aí uma Bruna vai ler Daniel 12, onde nós lemos, ele prossegue e diz, lê, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, estes são os judeus, entre parênteses. E haverá um tempo de angústia, quando nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aí uma Bruna fala no parágrafo 278. Agora compare isto exatamente com o que disse Jesus em Mateus 24. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que se tornaram nação. Vejam, no 6º selo. Vejam, a mesma coisa, o tempo de angústia no 6º selo. Então, quando Moisés e Elias pregaram aos judeus que Miguel se levantará por o seu povo, para libertar o seu povo, ali é o que? É o 6º selo, é a outra parte do 6º selo, sendo que a primeira parte do 6º selo foi com Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, a 6ª trombeta, Apocalipse 9. Sendo que as trombetas para Israel estão todas no 6º selo. E a 6ª trombeta já tocou lá atrás, com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, capítulo 9 de Apocalipse, forçando os judeus a voltar para a sua pátria. Então, se a 6ª trombeta já tocou, com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, e as trombetas estão dentro do 6º selo, lógico, então, que o 6º selo, parte dele, já cumpriu. A outra parte do 6º selo cumprirá com a 7ª trombeta, Moisés e Elias, quando Miguel se levantará para o seu povo. Mas entre a 6ª trombeta, Apocalipse 9, e a 7ª trombeta, Apocalipse 11, você tem o Apocalipse 10, onde desce o mensageiro celestial, Cristo, o anjo forte, o mensageiro para os gentios, para trazer o livro aberto, revelado, por meio do 7º selo, se revelando à sua esposa, se revelando ao seu povo, seus filhos predestinados, para trazer fé de rapto. E quando levar essa esposa no arrebatamento, Deus, o mensageiro, que uma vez foi aos gentios, Cristo, no 7º selo, será o mensageiro aos judeus, Cristo, por meio de Moisés e Elias, no tempo de angústia, de tribulação. Prosseguindo a leitura, que é a outra parte do 6º selo. Prosseguindo, Brana diz, desde que houve nação até aquele tempo, e naquele tempo, teu povo, agora nesta 70ª, a parte final dos 7 anos, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Os predestinados, veja você, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão libertados naquele tempo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como um resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como estrelas sempre eternamente. Agora o parágrafo 280.
Após o irmão Brana ler Daniel 12, ele vai falar agora no parágrafo 280, ele diz: isto então segue adiante disso para Daniel, cerrar o livro, porque ele estaria repousando em seu lugar até aquele tempo. Agora veja, não faz nenhuma diferença se você viver ou estiver vivo ou morto, você viverá ou virá de qualquer modo. A morte não significa nada para um cristão, de maneira alguma. 282 parágrafo. Agora, Daniel 12 diz que todos que forem encontrados escrito no livro estariam livres. Aqui, Deus está para libertar seu segundo filho, Israel, após a tribulação. Veja, a segunda vez que Israel é seu filho, vocês sabem disto. Israel é o filho de Deus, então ele vai libertá-lo aqui no período da tribulação, exatamente do mesmo modo que ele o fez lá embaixo no Egito. E é um tempo de angústia, é um tempo de tribulação, é a grande tribulação. Mas ali estará o mensageiro a Israel. Por quê? Porque você terá Moisés e Elias pregando para eles. Agora, veja bem, meus irmãos, quando você lê Daniel, o que diz aqui? Diz que ele viu um homem vestido de linho sobre as águas. E esse homem vestido de linho levantou a sua mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Onde você lê isto, igual aqui de Daniel, se não em Apocalipse 10? Lá em Apocalipse 10, diz que quando o anjo forte desce do céu, ele vem vestido de uma nuvem. Não é isso? E ele, então, pisa na terra e no mar, brada como um leão, e ele levanta a mão ao céu e jura que o tempo acaba. Quem é este anjo forte? É Cristo, o mensageiro celestial. Porque você tem um mensageiro terrial, que foi o irmão Brana, o anjo terrial, o mensageiro terrial, e você tem o mensageiro celestial, a coluna de fogo, o anjo forte que vem do céu, Cristo mesmo, com o livro aberto. E esse que desce do céu, que é Cristo, ele vem com o livro aberto, ele é o mensageiro desta feita para gentios. Apocalipse 10 é o 7º selo, é a vinda de Cristo para gentios. Você não lembra que eu disse que Daniel lá, ele viu Deus tratar com os gentios? O princípio e o fim da dispensação gentílica naquela estátua. Você não viu também que Daniel viu Deus tratar com os judeus por meio das 70 semanas de Daniel? E Deus não pode tratar de outra forma com esses dois povos, senão por meio de profetas. E quando você tem Apocalipse 10, você tem um profeta, pois Apocalipse 10 é o 7º selo, e Apocalipse 10 tem um mensageiro, diz o irmão Brana, o mensageiro do 7º selo, William Brana. Não coloque outro mensageiro aí não, que não vai dar certo. Apocalipse 10 só tem um mensageiro, não 2 ou 3. E ele, Cristo, um anjo forte, ele é o mensageiro celestial. Ele tem uma mensagem, tem os selos. Cristo, ele é Cristo, a palavra. Mas depois que ele deixa de tratar com os gentios, esse mensageiro celestial que desceu do céu, naquela nuvem formada de 7 anjos, Cristo, o mensageiro celestial para gentios, quando ele deixa de tratar com os gentios no arrebatamento, ele deixa de ser mensageiro a gentios, Cristo, para ser mensageiro aos judeus, mensageiro a Israel. Você quer ver uma coisa? Vamos aqui na mensagem do irmão Brana, a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos, certo? A brecha entre as 7
os 7 selos. Quero ler com vocês. Certo? Vamos ler? O parágrafo 26. Leia com calma. Até agora o que eu vi foi isto. 26 do parágrafo. O que eu vi foi isto. E o que eu vi estou passando para vocês. Certo? Vamos ler. O irmão Brana vai ler Apocalipse 10. Certo? E depois vai comentar sobre Apocalipse 10. Vamos lá. O parágrafo 26. Agora, nós leremos o primeiro versículo e eu lerei os primeiros 2 ou 3 versículos. Ele fala de Apocalipse 10. Ali lê Apocalipse 10. Diz assim, ó. E vi na destra que estava... Não me perdoe, aqui é o capítulo 5 de Apocalipse, que ele vai ler. Depois ele vai ler Apocalipse 10, certo? Vamos lá. Capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Apocalipse 5. O irmão Breno está lendo. Selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler. Agora, você fala sobre indignidade? Nem mesmo digno de olhar para ele, nem um homem, nem parte alguma. E disse-me um dos anciãos: não chores, aqui o leão da tribo de Judá, rei de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, eis entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado do trono. O irmão Brana está lendo Apocalipse 5, certo? Agora o irmão Brana vai comentar no parágrafo 28, ele diz: faremos uma pausa ali por momentos da leitura de Apocalipse 5. Aí ele para de ler Apocalipse 5. Descendo para a inclusão do versículo 7. Parágrafo 29. Aí o irmão Brana diz assim, ó: agora este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões. Esse livro dos 7 selos, ele é revelado quando? No tempo dos 7 trovões. De Apocalipse 10. Esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem notando, vamos passar para Apocalipse 10. A irmã Branda para de ler Apocalipse 5, ele vai ler Apocalipse 10. Agora, se você estiver notando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento. Assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisto. Agora, isto é no tempo final. Ouçam, a irmã Branda vai ler Apocalipse 10. Aí ele lê Apocalipse 10, versículo 1. Diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Aí no parágrafo 30, irmã Brana disse: se vocês observarem, esse é Cristo. Vejam, ele no Antigo Testamento foi chamado anjo do pacto, e ele está vindo, presta atenção, quero grifar isso aqui. Pode grifar aí? Presta atenção, irmã Brana diz aqui, ó. Ele lê, irmã Brana lê Apocalipse 10. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, não é isso? E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Aí a irmã Brana diz: se vocês observarem, esse é Cristo. Quem que é Cristo? O anjo forte. Esse que vem do céu, né? Porque ele no Antigo Testamento foi chamado de anjo do pacto. Agora, quero grifar essa parte aqui. O que ele diz aqui? Ele diz assim, ó: e ele está vindo diretamente
para os judeus agora. E ele está vindo diretamente para os judeus agora, pois a igreja tem chegado ao fim. Quem está vindo para os judeus? Este anjo forte que está descendo do céu. Ele vem com o livro dos selos na mão, lembrando dizer, está vindo para os judeus agora, pois a igreja tem chegado ao seu fim. Então veja, é exatamente fechando esse quadro. O irmão Brana lê Apocalipse 10, 1, o anjo forte que vem do céu, ele diz que ele está vindo para os judeus. Como que está vindo para os judeus? Se Apocalipse 10 é o 7º selo, irmão Brana, como que ele está vindo aos judeus, Apocalipse 10, se é para gentios? É o 7º selo. Aí que nós vamos aqui na mensagem do irmão Brana, a festa das trombetas, porque não pode fugir do que Daniel viu. Daniel viu este mensageiro, Daniel viu este homem vestido de linho, Daniel viu Cristo sobre as águas, viu ele levantar a mão e jurar por aquele que vive eternamente. Mas isso, o capítulo 12 de Daniel é para judeu, não é para gentio. É um tempo de angústia, é 3 anos e meio, é para judeu. Como que Daniel vê Deus tratar com os judeus, vendo Cristo, o homem vestido de linho descendo do céu, e vê ele sobre as águas levantar a mão e jurar? O que Daniel estava vendo? Daniel estava vendo a 7ª trombeta, Miguel se levantar para tratar com os judeus por meio de Moisés e Elias. Mas ele não pode ir para os judeus sem primeiro vir a gentios. Não existe Apocalipse 11 para cumprir, se não cumprir primeiro o Apocalipse 10. E o Apocalipse 10 é para gentio, é para mim, é para você, é para a igreja gentílica, é o 7º selo, é para nós. Mas esse mesmo Cristo que desceu do céu para nós gentios é o mesmo que vai para judeus. Vamos aqui na mensagem do irmão Brana, a festa das trombetas, parágrafo 155, certo? A festa das trombetas, parágrafo 155. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, certo? 155, a festa das trombetas. Porque veja, irmãos, você tem Apocalipse 10, um mensageiro celestial a gentios. Ele é o anjo forte, ele desce do céu com o livro aberto, ele levanta a mão e jura que o tempo acaba. Mas esse mesmo mensageiro a gentios, cumprindo o 7º selo em Apocalipse 10, quando deixa de tratar com os gentios, esse mesmo mensageiro vai tratar com os judeus, certo? E ele não desce 2 vezes, ele desce uma, ele desce do Apocalipse 10, certo, irmãos? Vamos lá? 155, a festa das trombetas. Podemos ler? Veja o que o irmão Brana diz, presta atenção. Vou ler o 154 para facilitar a compreensão, pode ser? Vamos ler o 155. 155. Presta atenção, o irmão Brana diz assim: observe agora exatamente a continuidade da Escritura. A continuidade da Escritura. Exatamente a mesma coisa. Observe exatamente a continuidade da Escritura, a mesma coisa, sob a 7ª trombeta. O que é a 7ª trombeta? Apocalipse 11, Moisés e Elias, 3 anos e meio, tribulação, judeus.
Observe agora exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma coisa, sob a sétima trombeta, vírgula, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. A sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. A sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Apocalipse 11, as duas testemunhas, Moisés e Elias, 3 anos e meio, Miguel se levantando para o seu povo, será para Israel o que Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu, por meio da revelação dos 7 trovões, foi, o sétimo selo foi para a igreja. E o que o sétimo selo foi para a igreja? Cristo se desvendando, Cristo se revelando à sua esposa, Cristo se fazendo conhecido ao seu povo, à sua igreja. E o que será? Apocalipse 11, Cristo se revelando aos judeus, Cristo fazendo conhecido aos judeus. Por isso Bruna diz, vou ler de novo, que eu quero fechar aqui isso daqui. Observe agora exatamente a continuidade da Escritura. Por que a continuidade da Escritura? Continua a Escritura, Apocalipse 10 termina, mas aquele mensageiro que desceu em Apocalipse 10, ele jurou que o tempo acabou, Daniel o viu, Daniel viu ele descer, Daniel viu Apocalipse 10, mas quando Daniel viu ele vindo descendo do céu, Apocalipse 10, ele viu ele indo aos judeus. Ei, glória, isso é muito bom, irmão. Daniel viu Apocalipse 10, o anjo forte descer do céu, Daniel viu ele vir, ele é um homem vestido de linho, ele é Cristo, ele é o Espírito Santo. Só que quando ele viu, Daniel viu ele vindo, já indo para os judeus. Por quê? Porque Daniel não podia ver ele vindo aos gentios naquele tempo, porque Deus estava falando a Daniel que ele faria com o povo judeu. As 70 semanas são para judeus. Por isso é um mensageiro a Israel. Mas antes dele descer do céu e ir para Israel direto, primeiro ele vem para nós, gentios, por meio do sétimo selo, por meio dos 7 trovões, por meio da revelação, para a sua esposa. E essa sua esposa, desde Brana até agora, tem recebido esta semente, esta luz, esta palavra. E quando ela subir no arrebatamento, por meio da fé de rapto, ele daqui vai para os judeus, o mensageiro a Israel. Por isso quero voltar aqui. Então você viu, né? Voltando à leitura, quero fixar na sua mente. Observe agora a festa das trombetas 155. Observe agora exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma coisa. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. A sétima trombeta é para Israel que o sétimo selo foi para a igreja. O sétimo selo foi para a igreja o quê? Cristo se revelando, Cristo se fazendo conhecido, a sua esposa. E o que será a sétima trombeta? Cristo se revelando, é Miguel se levantando para o seu povo, se fazendo conhecido ao seu povo. Glória a Deus. Voltando agora aqui, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Aleluia. Espero que os irmãos tenham compreendido isto, porque o anjo forte não desce 2 vezes, ele desce uma. O que Daniel viu em Daniel 12, ele viu ele descer em Apocalipse 10. Ele viu ele vir sobre as águas, pisando na terra e no mar. Ele viu isso. Só que quando ele vem do céu, o que Daniel viu, ele veio direto para o judeu. Ele não viu ele vir para gentio. Mas você sabe que ele tem que vir antes para gentios, porque é o sétimo selo em cumprimento. E é o que o irmão Brando está falando aqui, ó. Vamos ler? A brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Parágrafo
29. Voltando à leitura, o Rombrana diz: este livro selado com 7 selos é revelado no tempo de 7 trovões de Apocalipse 10. E Apocalipse 10 é para gentios, é para a esposa, é o 7º selo. É ali que estão os trovões, a fé de rapto. E este livro selado com 7 selos é revelado no tempo de 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem notando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisto. Aí o Bruno lê Apocalipse 10, verso 1. Ele se detém no verso 1 e diz, e lê: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Aí o Bruno para de ler o verso 1 e diz: se vocês observarem, esse é Cristo, porque ele no Antigo Testamento foi chamado o anjo do pacto. Agora eu quero grifar essa parte final para você ver. E ele, Cristo, o anjo forte, está vindo diretamente para os judeus agora, pois a igreja tem chegado ao seu fim. Você entende? Meu irmão, ele tem que vir para falar com os judeus. Ele desce do céu, vem do trono. Ele vem para os judeus, sim, só que antes de ele vir para os judeus, ele vem aqui, cumpre o 7º selo para a igreja, se revela para a sua esposa, casa com ela, depois leva ela no rapto. Depois que ele leva no rapto, ele vai tratar com os judeus. O mensageiro é o anjo forte, é o homem vestido de linho que Daniel viu indo aos judeus. Parágrafo 31. Aí o branco continua lendo e diz: o seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Parágrafo 31. Você se lembra daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro. Agora eu quero grifar essa parte aqui, ó. Anjo é um mensageiro. E ele é o mensageiro para Israel. Vem? A igreja tem sido raptada, vem agora ou preparando para ser raptada, ele vem para a sua igreja. Amém, diz o irmão Brana. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido o que eu queria deixar, pois isto é real e verdadeiro. Obrigado, Pai, por mais uma palavra que tivemos, que tenhamos compreensão e entendermos que o Senhor é um mensageiro. O Senhor é quem tem e detém a mensagem. Ela não é de um homem, a mensagem não é de uma pessoa, a mensagem é sua. O Senhor é este mensageiro. E quando tu vem do céu, o Senhor desce e fala com os gentios e revela a sua esposa e casa com ela nesta união espiritual. Mas quando o Senhor a leva no arrebatamento, o Senhor, sendo o mensageiro que é, o Senhor vai tratar com os judeus por meio da 7ª trombeta. E como disse o teu profeta, a 7ª trombeta é para Israel, que o 7º selo foi para a igreja. Obrigado, Pai, por esta clareza, pela compreensão, por saber o como é verdadeiro, a clareza, a revelação dos mistérios, quando chega. Isto traz luz suficiente para que teus filhos prossigam esta caminhada. Ajuda o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tem um compromisso que pode mudar o destino dos meus. Ouço o alarido da minha santa convocação. Tenho a preferência, uso o perfume que agrada ao rei. Em consagração posso dizer
que em sua presença o cetro toquei com ousadia. Uma mulher exercendo fé, revestida com as vestes reais. Processo santo, o tempo qual eu esperei. Te amo, meu Senhor, vida eterna. Eu te amo, meu Senhor, rocha das eras. Eu te amo, meu Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos.